Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores vereadores, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, senhores membros da Assembleia, minhas senhoras e meus senhores, moradores do bairro do Poder Local, agradeço vivamente a vossa presença nesta sessão solene de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Eu penso que a primeira palavra a expressar neste importante momento é de gratidão. De gratidão aos militares que organizaram, planearam e executaram o 25 de Abril de 1974, que ocorreu precisamente a uma quinta-feira, tal como hoje é quinta-feira. Essa quinta-feira inicial, inteira e limpa, nas palavras imortais da poetisa Sofia de Melo Breiner. E há algo extremamente importante a salientar sobre esse movimento militar. É que foi um movimento militar levado a cabo sem derramamento de sangue. O planeamento do 25 de Abril foi extremamente cuidadoso e generoso, porque os militares conseguiram enfrentar a polícia política, conseguiram enfrentar o aparelho estatal, conseguiram enfrentar um regime consolidado há cerca de 40 anos e conseguiram transformar a nossa vida coletiva sem ferir ou matar ninguém. E fizeram outra coisa extraordinária. Normalmente, a história diz-nos isso, os militares, quando levam a cabo um golpe, levam a cabo esse golpe para ficar com o poder para si próprios, para controlarem o aparelho do Estado, para controlarem a sociedade. Foi assim, um ano depois, no Chile, quando o criminoso general Pinochet atraiçoou o presidente Salvador Allende, executou um golpe militar e instalou uma ditadura militar no Chile. Foi assim com Franco, em Espanha. Foi assim em muitos outros países. E o que é singular e extraordinário no 25 de Abril português é que os militares fizeram a revolução não para tomar o poder para si próprios, mas para devolver o poder ao povo. E fizeram no mesmo. Eles tiveram o poder nas mãos, tiveram as armas nas mãos, mas não ficaram com o poder para si. Devolveram-no ao povo. Eles disseram, nós vamos convocar eleições livres e democráticas para que seja o povo a decidir o seu destino. E garantiram que isso aconteceu. Garantiram que isso aconteceu. Isso é original, é singular, é único. E é por isso que no estrangeiro a nossa revolução militar é vista como um exemplo extraordinário, como algo que não tem paralelo na história mundial. E assim foi. Assim foi. Efetivamente, foram organizadas eleições para eleger uma Assembleia Constituinte que fez uma Constituição nova, ou seja, que organizou um novo pacto social que refundou completamente a nossa vida coletiva. E este caráter pacífico, humanista da Revolução deve-se muito ao caráter, à honra e ao perfil daqueles que a executaram. Designadamente, um dos seus principais operacionais, o capitão Salgueiro Maia, que aqui homenageamos. Mas também a uma pessoa que ainda ontem falava na Antena 1 e que eu gostaria aqui também de evocar, o Cabo Costa. O Cabo Costa, que estava num carro de combate das forças do regime e que recebeu de um brigadeiro do regime uma ordem para fazer fogo sobre os militares de Abril e que se recusou a cumprir essa ordem. Recusou-se a cumprir essa ordem, evitando o derramamento de sangue. Portanto, nós costumamos sempre, rotineiramente e simbolicamente,
agradecer aos militares de Abril. Mas, de facto, eles merecem mesmo esse agradecimento. Porque fizeram uma revolução sem derramar sangue e devolveram o poder ao povo. A generosidade destes homens não tem paralelo na nossa história. Não tem paralelo na nossa história de 900 anos. Infelizmente, não foi assim do lado do regime. E quando se cercou a sede da PIDE, quando a PIDE já sabia que estava derrotada, quando a grande transformação da nossa vida cultural e democrática já estava em curso, ainda assim, a PIDE, das varandas da sede da PIDE, fuzilou, assassinou 4 civis que cercavam a PIDE. Reparem, os militares de Abril poderiam ter destruído a sede de Abril. Podiam ter dito, os senhores ainda não se renderam, vamos destruir a sede, vamos disparar contra vós. Não o fizeram. E o que é que o povo recebeu em troca da PIDE? O assassinato de 4 pessoas, de 4 jovens, cuja vida foi ceifada naquele momento e que são as únicas vítimas mortais da Revolução de Abril. Vítimas que morreram às mãos do regime. E o regime novo que se instalou, o regime democrático, tratou todos com dignidade e com respeito. Mesmo o Presidente da República de então, usurpador do poder, mesmo o Presidente do Conselho, Oliveira Salazar, usurpador do poder, que ao contrário de outros líderes depostos na sequência de revoluções, como o Ceausescu na Roménia, viram a sua integridade física e a sua liberdade garantida. É isto que, de facto, caracteriza e singulariza o 25 de Abril. Nós estamos no bairro do poder local. E o 25 de Abril deu ao povo português a democracia local. A democracia local. É bom recordar, para os mais novos que aqui estão, que antes do 25 de Abril, o Presidente da Câmara e os vereadores não eram eleitos pelo povo. O povo não tinha uma palavra a dizer na governação da sua terra. O povo era desconsiderado, era desrespeitado pelo Estado. O povo não era povo, era súbdito. Era governado, não governava. E, portanto, hoje, de 4 em 4 anos, nós vamos às urnas e escolhemos o Presidente da Câmara, escolhemos os vereadores, escolhemos o Presidente da Junta e que escolhemos a Assembleia Municipal. Antes do 25 de Abril, o Presidente da Câmara e o Vice-Presidente da Câmara eram designados por despacho do Governo, que a qualquer momento os podia destituir. Reparem na grande transformação que ocorreu nas nossas vidas. Hoje quem pode despedir um Presidente da Câmara é o povo nas eleições seguintes, se o Presidente se recandidatar. Passamos a ser soberanos. Como diz a letra da Grândola Vila Morena, hoje é verdadeiramente o povo quem mais ordena. Porque cada um, em absoluta liberdade, no secretismo do voto, pode fazer aquilo que considera mais justo e mais adequado para a sua terra. Passamos a ser, pela primeira vez na nossa história, verdadeiramente cidadãos e não súbditos. E, portanto, este bairro, denominado Bairro do Poder Local, evoca justamente essa grande transformação que ocorreu na nossa vida coletiva, a saber, a democracia ao nível do poder local. E, portanto, é com muito orgulho e com muita satisfação que aqui em São João da Madeira nós erguemos este templo para celebrar a democracia e a liberdade no bairro do poder local, com a evocação de Salgueiro Maia, com
a colocação desta chaimite, que é um símbolo da liberdade, e agora com os cravos do 25 de Abril. Gostaria de também salientar que São João da Madeira é, orgulhosamente, uma terra de grandes tradições democráticas. Através das nossas escolas, recordamos aqui a greve operária de 1943. Os trabalhadores do setor dos chapéus e de outros setores, oprimidos, decidiram manifestar-se. Foram presos mais de 100 sanjoanenses nessa altura. A cidade foi ocupada por centenas de membros da Guarda Nacional Republicana e muitos operários passaram a viver na clandestinidade. O que é viver na clandestinidade? É bom que percebamos isto. O que é viver na clandestinidade? Viver na clandestinidade significava que as pessoas mudavam de nome, perdiam completamente o contacto com a sua família e com os seus filhos, iam para casas de abrigo e durante décadas, estavam sob constante perseguição e vigilância e não podiam contactar os seus familiares nem os seus filhos, porque a qualquer momento poderiam ser presos pela polícia política e enviados para a prisão. E a prisão não era uma coisa simples. Prisioneiros políticos tiveram mais de 10 anos presos. Álvaro Cunhal, que aqui foi mencionado, teve preso 12 anos. E não só não esteve mais, porque se evadiu da prisão. Mário Soares foi preso várias vezes, somando todos os períodos de prisão, teve preso 6 anos. 6 anos apenas por discordarem do regime. Imaginem que hoje alguém que discorda do governo, só por discordar do governo, passava 6 anos ou 12 anos preso. Era assim que acontecia. Era mesmo assim que acontecia. E a máquina repressiva não se limitava à prisão. Tínhamos a tortura e tivemos também o assassinato. E uma das pessoas que foi assassinada pelo antigo regime foi o general Humberto Delgado. E isto leva-nos a outro momento e a outra grande tradição da história democrática de São João da Madeira. Porque nós podemos dizer com orgulho, que em São João da Madeira o general Humberto Delgado venceu as eleições. Não conseguiram falsificar o resultado eleitoral em São João da Madeira. E este é, do meu ponto de vista, um dos factos mais nobres da nossa história enquanto município que vai fazer, em 2026, 100 anos de história. Aqui, os abutres do regime, aqueles que roubavam a liberdade às pessoas, não conseguiram falsificar o resultado eleitoral. E, efetivamente, o general Humberto Delgado venceu oficialmente as eleições em São João da Madeira. E o que é que isto significa? Significa que o povo de São João da Madeira teve a coragem de dizer a Salazar, obviamente, demitímo-lo. Porque o lema da campanha do general Humberto Delgado era, relativamente a Salazar, obviamente, demito. E este grito de coragem do povo de São João da Madeira, esta energia, esta força de poder dizer ao Salazar, nós aqui em São João da Madeira demitímo-lo, é algo que nos honra a todos e é algo que vai ilustrar para todo sempre a nossa história. E é por isso que decidimos homenagear o Humberto Delgado como exemplo para os jovens, como símbolo da liberdade. E neste momento está a ser construída uma estátua do general Humberto Delgado, que será colocada no centro da nossa cidade para simbolizar esse grito de coragem dos sanjoanenses que disseram a Salazar, obviamente, demitímo-lo.
o general Humberto Delgado foi atraído a uma emboscada montada pela PIDE, que colocou perto de si um falso amigo que o atraiu a um encontro em Espanha, num campo. Ele foi acompanhado da sua secretária e foram assassinados a sangue frio por uma brigada da PIDE. E, portanto, eu creio que é justíssimo que em São João da Madeira, que esteve com ele em 1958, continuemos a estar com ele, a homenagear a sua coragem e a sua entrega à liberdade. E por isso teremos em São João da Madeira esse reconhecimento ao general sem medo. Minhas senhoras e meus senhores, meus queridos amigos, o 25 de Abril é, de facto, uma das datas mais importantes da nossa história. Vivemos em liberdade há 50 anos. E ao longo da nossa história nunca tínhamos tido um período de liberdade tão extenso. Vivemos um período verdadeiramente único. Somos, num certo sentido, bafejados por esta oportunidade. Porque ou sob regimes monárquicos, não democráticos, ou sob regimes ditatoriais, com exceção de um período da Primeira República, de facto, nunca tivemos este período de liberdade tão extenso. E o 25 de Abril não foi só uma revolução militar que mudou a forma como nos organizamos politicamente. Foi também uma revolução cultural muito profunda. E eu gostaria também de evocar aqui um aspecto onde o 25 de Abril foi absolutamente e radicalmente transformador. Foi nos direitos das mulheres. O Bloco de Esquerda já falou disso, mas é importante voltar a falar disso. Porque se houve género que mais beneficiou da revolução cultural que o 25 de Abril proporcionou em Portugal, foram as mulheres. Antes do 25 de Abril, as mulheres eram encaradas como uma coisa, um objeto. A lei dizia que o homem, o marido, era o chefe da família. As mulheres não podiam abrir um negócio sem a autorização do marido. Não podiam contrair uma dívida. Não poderiam ser militares. Não poderiam ser juízas. Não podiam ser diplomatas. Durante muito tempo não puderam votar. Só votavam se fossem viúvas. Eu ontem dizia que se fosse mulher matava o meu marido para poder votar. As mulheres, os maridos podiam abrir a correspondência das mulheres, mas as mulheres não podiam abrir a correspondência dos maridos. As mulheres eram vítimas de violência doméstica e não tinham instrumento nenhum que as protegesse. E o regime político favorecia essa situação. Lembram-se da expressão entre homem e mulher, ninguém mete a colher? Sobre esta expressão está subjacente um caldo de cultura e um juízo de valor, de afirmação de que o homem é superior à mulher e que a mulher tem que suportar aquilo que o homem quiser. A mulher, agredida e violentada em casa, não podia divorciar-se. Estava aprisionada ao homem. E tudo isso mudou com o 25 de Abril. E hoje temos que estar alerta. Porque há quem queira, novamente, que as mulheres passem a ser donas de casa. Ora, isso é completamente inadmissível e contrário aos direitos humanos das mulheres, que foram subjugadas, violentadas, humilhadas durante milénios. Não foram séculos, foram milénios. E que finalmente conquistaram a igualdade. E essa igualdade não pode ser perdida. Por isso, concordo com alguém que aqui disse, nem um passo atrás. Nem um passo atrás. E é por isso preciso que nos organizemos para garantir que as mulheres continuam
a ser dignas e a ter a mesma dignidade que qualquer cidadão. Termino salientando a importância dos jovens nestas comemorações. A importância de termos entre nós a representante da nossa Assembleia Municipal Jovem, a Alice, uma jovem angolana que estuda em São João da Madeira e que os membros da Assembleia Municipal Jovem da nossa terra, eleitos em cada uma das nossas escolas, elegeram por voto secreto para a sua porta-voz e para a sua representante. Um ato de dignidade e de liberdade. E é para os jovens que devemos trabalhar. É para os jovens que estas comemorações são feitas. Porque a liberdade é deles, o futuro é deles. E é deles também que depende a democracia e a liberdade. Na nossa terra, com as escolas, desenvolvemos este trabalho. O que vimos aqui hoje é extraordinário e magnífico. Muito obrigado a todas as escolas e a todos os jovens. Confiamos em vós para proteger a democracia no futuro. Viva o 25 de Abril e viva São João da Madeira!